Estamos ao vivo! Ai, que delícia! E aí, topa almoçar comigo? E enquanto você almoça, falar um pouquinho sobre constelações sistêmicas familiares e neuroconstelação? Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os insights das atividades, das falas de ontem. Ontem nós tivemos uma convidada especial, a psicóloga Andiara, que é consteladora também, e nós trouxemos um tema muito importante, que tem a ver com essa frase que eu coloquei no início. Muito do seu nascimento muito de você diz a respeito do seu nascimento. Então, a história do seu nascimento fala muito sobre você. E nós abordamos algumas situações que são importantes e muitas vezes negligenciadas durante o nascimento de um bebê, durante a gestação de um bebê, durante os primeiros dias de fecundação e até mesmo as histórias das mulheres que até pouco tempo atrás não tinham nem direito de falar sobre menstruação, direito de falar sobre relação sexual, direito de ter desejo sexual, enfim. Algumas dinâmicas nós trouxemos como exemplo e eu vou trazer para você que está entrando aqui para entender um pouquinho mais de como as constelações podem ajudar a tua vida, favorecer os teus relacionamentos, tornar a tua vida e a tua relação com o próprio corpo muito mais leve. Essa semana está sendo, uma semana muito especial. Por quê? Quando nós falamos de constelação e nós abrimos um ciclo de lives, eu escolhi os convidados e eles gentilmente aceitaram esse convite para a gente falar primeiro da pessoa mais importante em relação aos movimentos familiares. Sim, nós começamos falando de um órgão e de uma pessoa. Quando eu falo de um órgão, eu estou comentando aqui, trazendo para você um órgão que serve de portal para a vida. Como eu disse, eu gosto de falar, de imaginar, de conceituar o útero da mulher como um portal, onde a essência divina, a centelha divina fecunda um óvulo com um espermatozoide e a partir desse lugar, desse desenvolvimento, a essência se torna matéria. Olha que lindo isso, gente. Vocês têm ideia? Vocês têm noção? Vocês já observaram e já tiveram consciência que vocês sim são imagem e semelhança de Deus, porque é através da essência e da centelha divina é que você se tornou matéria? Isso é a primeira grande sacada, o primeiro ponto que você precisa entender. Mas claro que muitas mulheres, muitas histórias, questões culturais, dinâmicas de família, situações de gravidez, de falta de família funcional, têm dificultado e ainda considerado a gravidez um fenômeno que pode atrapalhar a vida da mulher. E nós trouxemos isso e o quanto esse conceito, essa não integração desse movimento de maternar tem causado adultos disfuncionais, tem gerado adultos disfuncionais. E o que é tudo isso? Se a gente pensar um pouquinho, se a gente voltar um pouquinho no tempo, vocês lembram, vocês já ouviram histórias e talvez você tenha vivenciado uma história dessas em que até pouco tempo atrás as mulheres não tinham direito de falar sobre seus corpos, sobre menstruação, sentiam que aquilo era algo sujo, sentiam que aquele momento era algo que menosprezava, que trazia fragilidade e asco, tanto para ela quanto para as pessoas que se relacionavam com ela. Eu trago isso porque eu tenho muitas histórias de família em que as tias contam que ficavam sabendo sobre a menstruação de uma maneira desproporcional, assim, acreditando que era um sangramento que levaria à morte. Ficavam menstruadas e não podiam contar para ninguém ficava sabendo. Era algo sujo, era algo que fazia com que a mulher muitas vezes se reservasse ao ponto de não pensar só, e reservar o ponto de cuidar do corpo é muito bom, tá? É muito bom você, principalmente nesse período, você resguardar teu corpo, sentir, saber e respeitar as dores que você sente,
respeitar os sintomas, tá? Porque são sintomas. A gente vai falar sobre isso porque biologia é minha área de base que eu amo. Só que essas mulheres não podiam falar sobre isso e essa reserva que era dado a elas era literalmente porque elas se sentiam impuras. Então, o sentimento gerador era outro. E quando a gente diz, quando eu trago para você essa frase, que muito do que você viveu no seu nascimento ou na gravidez tem marcado sua vida e define quem você é, isso é fato. Porque nesse movimento de não aceitação, de impureza, de frustração, o corpo humano, ele emite uma série de reações bioquímicas, ele produz neurotransmissores e hormônios que regulam todo o funcionamento. Esses hormônios são responsáveis tanto pelas coisas positivas do organismo, e eu não sei se existem coisas negativas, eu acho que todas são positivas, mas no fim das contas, dependendo da dose produzida, da quantidade produzida, a função essencial desse neurotransmissor ou a função essencial dessa substância, ela acaba provocando um efeito colateral. Qual é o efeito, Liz? Por exemplo, uma jovem, vou pegar aqui na atualidade um exemplo muito, muito tranquilo aqui, muito real. Uma menina em pleno ensino médio que se vê grávida e de repente está só no segundo ano, terceiro ano, então 15 anos, 16 anos. Para ela, nos dias atuais, ainda é um choque. Para ela, nos dias atuais, eu tenho certeza que isso gera medo, gera angústia, gera incerteza do futuro que ela vai ter, gera dúvida sobre a capacidade dela em cuidar, em ser mãe, e principalmente geram muitos pensamentos de desistir dessa gravidez. Tô falando besteira aqui? Faz sentido o que eu tô falando aqui para vocês? E eu pergunto por quê? Eu tô trazendo um evento atual, mas você imagina esse evento há muitos anos atrás. E eu tenho certeza também que mulheres em plena idade reprodutiva, consciente, financeiramente estável, com condições, com casamento funcional, também passam por inúmeras dúvidas. Inúmeras dúvidas. E essas dúvidas e esse medo, essa falta de segurança tem uma raiz. E essa raiz, essa origem desse medo pode estar relacionado à forma como ela foi criada, pode estar relacionado à rigidez dos pais, ou às expectativas e as necessidades que os pais têm para ela e ela tem em relação ao próprio corpo, à própria vida. Mas também pode ter origens transgeracionais. E quando nós falamos de origens transgeracionais, você tem que sim parar e lembrar das histórias das suas antepassadas, da sua avó, da sua bisavó. Quantas mulheres da sua família tiveram 12 filhos, 13 filhos, 14 filhos, 4 abortos? Muitas mulheres tiveram abortos e nem souberam, não tomaram conhecimento desse aborto. Mas o corpo dela, a energia gerada nesse útero que se preparou para gerar uma vida, ela sabe. As células que constituem esse útero sabem. E a partir desse momento, essas células, elas também produzem substâncias químicas que marcam esse corpo. Então, vamos beber água, gente. Então, quando eu falo dessas questões transgeracionais, é importante lembrar que um útero que sofreu, uma mulher que sofreu, ela carrega consigo memórias transgeracionais. E o bebê gerado neste lugar, a criança gerada neste lugar, ela vai e ela pode ter determinados comportamentos que atrapalham, que dificultam, que de repente vão produzir reações enquanto adulto por toda a vida. E eu quero te dar um exemplo muito simples, que ontem nós falamos e que é muito interessante, que é a questão relacionada aos gêmeos. Sim, muitas pessoas são gêmeos e
no começo da gestação, em torno de 20 dias por aí, muitos embriões, muitos fetos são reabsorvidos. São reabsorvidos pelo útero, eles não evoluem. Então as mulheres, elas podem sim ter mais de uma fecundação em sacos vitelínicos separados, mas a gestação não evolui. Então de 2, só um evolui. Só que esse um que evoluiu, que se desenvolveu, que nasceu, a alma dele sabe que ele foi gerado com uma companhia, que ele foi gerado para ter alguém junto com ele o tempo todo. E alguns adultos apresentam alguns sintomas, alguns sinais que tem esse tipo de situação na sua vida. E quando você pensa nesse tipo de comportamento, você pode se perguntar, Liz, mas o que, por exemplo? Comportamentos muito simples de pessoas que têm a necessidade ou a necessidade de sempre estar acompanhado de alguém. Então eu não vou, por exemplo, aquela pessoa que chega num lugar ou ela é convidada para ir num lugar e se ela sabe que ela tá sozinha, ela jamais coloca o pé nesse lugar. Ou quando ela chega nesse lugar, então ela decide chegar nesse lugar, ela se sente vigiada por todo mundo e ela se sente insegura. A insegurança pode ser sim um forte indício, um forte sintoma de repente sim você ter tido um gêmeo evanescente. Outro sintoma muito interessante é quando as pessoas compram tudo de 2. 2 lápis, 2 camisetas, mandam fazer 2 bermudas do mesmo tipo. Quando chegam num lugar e às vezes colocam a mesa e ficam olhando para aquele outro lugar com a sensação de que, eu sento aqui, eu sento ali. Sabe, um desajuste social? Eu sento aqui, eu sento ali. Será que aquele é meu lugar ou é esse? E esse desajuste social de lugar é muito característico de crianças, de pessoas, de adultos que têm gêmeos evanescentes. Porque ele não sabe na alma dele se ele é o primeiro filho ou se ele é o segundo, se ele é o terceiro ou se ele é o quarto. Ele sabe, todos contam a história, racionalmente ele sabe que ele é o único filho. Muitas vezes nem os pais sabem que teve um gêmeo. Muitas vezes nem a medicina consegue detectar a formação desse embrião. Mas quando nós montamos o campo para analisar determinados padrões de comportamento, por exemplo, se um cliente chega para você, chega para um constelador e ele diz, eu estou insegura, eu sou muito ansiosa, eu não consigo ficar nos lugares, eu tenho sintomas de que todo mundo está me olhando, e ela vai fazendo essa narrativa. A gente analisa essa situação e a gente a gente monta o campo. Então a gente faz sim uma representação usando o campo morfogenético. E muitas vezes essa pessoa, esse sintoma representado, ele se manifesta em um bebê, em alguém. E quando nós fazemos as perguntas propositivas, nós questionamos o paciente, vem uma catarse, uma sensação e uma certeza que valida a pergunta. Então, quantas pessoas não sabem que são gêmeos de alguém? Eu mesma não sabia. Mas eu sempre fui uma pessoa que gosta de trabalhar com companhia. Então, de criança, eu sempre eu tenho irmãos, eu tenho 2 irmãos, mas eu tinha uma melhor amiga da minha idade, que era um grude meu, um grude. Eu ia tirar férias, eu queria levar ela, eu ia viajar, eu queria levar ela, eu ia para os meus tios, eu queria levar ela. Ela dormia praticamente toda semana na minha casa, em torno de 2 a 3 vezes na semana. Eu achava aquilo o máximo. Meus pais também tinham um carinho muito grande por ela, brincam que ela até é a 4ª filha, mas era uma amiga inseparável. E a vida, a gente cresceu assim. Então eu sou comadre, ela é minha comadre, enfim. E eu sempre tive essa necessidade. Era algo assim que me fazia muito bem. E quando eu sentia a falta, me fazia muito mal. E eu observava esses meus comportamentos, mas eu acreditava que era algo por eu ser muito amorosa, que era algo que era
não precisava ter importância. Mas depois, na idade adulta, eu comecei a perceber outros movimentos. Como eu casei, eu sempre elegia uma amiga. Eu tinha uma afinidade com uma pessoa no trabalho e tal. Então, era sempre eu e ela, eu e ela. Então, eu nunca estava sozinha. Eu não tenho dificuldade de ficar sozinha. Mas eu me sinto muito melhor na companhia de alguém. Então, eu sempre estava com uma amiga. Meu marido brincava, essa é a amiga da vez. Porque quando eu era transferida, né, de um lugar para outro no trabalho, eu desenvolvia uma amizade. E aí, quando eu chegava em casa, eu sempre estava falando daquela amiga, das situações que eu e ela compartilhávamos. E aí, meu marido fazia uma brincadeira. Eu olhava assim, essa é a amiga da vez? Todas as minhas amigas, gente, eu quero deixar aqui declarado para todas as minhas amigas que eu as amo de paixão, mesmo não convivendo com algumas delas frequentemente. Eu tenho a grata satisfação de quando eu encontro, é sempre um abraço muito fraterno, é um carinho muito grande, eu tenho carinho por todas. E depois, nos meus projetos, na minha vida adulta também, quando eu comecei a desenvolver alguns trabalhos, eu sempre tinha a necessidade de chamar alguém para junto fazermos os trabalhos. Então, era a busca por e isso serve para vocês também. Você é aquela pessoa que sempre, tudo que quando vai empreender, quando vai começar um negócio, você sempre está pensando, se eu tivesse um sócio, seria muito mais fácil. Eu tenho vontade de fazer isso, mas e se eu tiver um sócio? E se eu convidar fulano, beltrano, ciclano para fazer isso comigo? E muitas vezes você se limita, você impede de realizar seus sonhos porque você sente a necessidade de estar com alguém. E nem sempre as pessoas estão disponíveis para nós. E nos meus projetos eu comecei a entrar nesse lugar de novo. Tudo que eu ia fazer, eu falava assim, eu convidei fulano, eu convidei beltrano. Eu compartilhava isso com o meu mentor, eu falava assim, olha, o projeto tal a gente está desenvolvendo junto. Eu vou para tal lugar, convidei fulana. Até que um dia meu irmão, que é meu mentor, ele chegou para mim e falou assim, Mana, sai dessa orfandade. Sai dessa necessidade de estar sempre grudado em alguém, faz por você. E eu falei, ridículo, orfandade, não tem nada a ver comigo. Eu tenho pai, eu tenho mãe, tá tudo bem. Eu não preciso, não é orfandade. Sinto orfandade. Porque orfandade é em relação aos pais. Mas o que eu não sabia e que nunca tinha aparecido para mim era que sim, eu era gêmea. Sim, eu tinha um gêmeo evanescente. E como que eu fiquei sabendo disso? Como que eu tomei consciência disso e por que faz muito sentido para mim? No movimento constelatório da minha mãe, que tinha ido, que levou um tema para ser constelado e que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com relação mãe e filho, não tinha nada a ver, enfim. Nesse movimento apareceu a primeira gestação dela. E a consteladora percebeu e colocou no campo, me colocou no campo, como representante. E percebeu que tinham várias outras questões que me paralisavam naquele movimento. E quando uma pessoa não vai para a vida, quando uma pessoa tem dificuldade de se relacionar, quando uma pessoa é insegura, quando uma pessoa é muito ansiosa, e eu sempre fui uma pessoa que teve um nível de execução, de rigidez, de governança muito alto. Então eu aprendi a lidar com isso, meu temperamento, eu aprendi a lidar com isso. E desenvolvi muitas habilidades para equilibrar. Mas eu tenho consciência do que eu sinto. E aí, nesse movimento, quando ela ancorou, quando ela trouxe uma outra criança, o meu representante, eu tô contando isso para vocês porque isso é fato, gente. Isso é fenomenologia. O meu representante seguiu. O meu representante abraçou, deu a mão para aquela outra representante e seguiu. Foi para a vida, enfim, a constelação se desenrolou. Então, a partir daquele momento, a minha mãe, que estava sendo constelada, ela deu lugar para esse bebê. E, enfim, eu não fiquei sabendo de tudo isso na hora. Mas passados uns 2 dias, minha mãe me ligou para conversar. E aí, nessa conversa, ela fez algumas perguntas. Perguntas como essas que eu falei para você. Sobre, Elis, como você se sente? O que você faz? Gente, e eu tenho 2 vestidos do mesmo modelo.
É verdade. Eu tenho calças do mesmo modelo. Então, quando eu gosto de uma coisa, não é só porque eu gosto. Ah, Elis, você mandou fazer 2 porque cai bem. Ai, que ridículo isso. Não, eu gosto. E eu sinto que eu preciso ter. Olha que louco isso. Que eu preciso ter mais um daquilo. Então, analisa tudo isso na tua vida. E aí eu disse, mãe, faz muito sentido. E aí eu liguei pro meu irmão e falei, mano, não é orfandade, é irmandade. E a partir da inclusão desse outro gêmeo, eu entendi esse padrão de comportamento que eu tinha e agora faz muito sentido. Eu não preciso acreditar, e eu sei, eu tomei a consciência que esse padrão existe porque eu estou querendo compensar a falta dessa criança que não veio. E por que é importante a gente saber de tudo isso? E aí vem a grande virada de chave. Vocês não têm ideia do que eu tô fazendo aqui. Tô fazendo a unha, tô fazendo o pé, não é? Por isso que eu tô aqui, ó, de ladinho. Quando eu percebi esse comportamento, o que acontece a partir de agora das minhas decisões? Eu sei que todas as vezes que eu me senti sozinha, essa solidão não é referente a que eu não tenho ninguém, é que eu sinto falta. E aí eu dou um lugar no meu coração e eu me fortaleço. Automaticamente, gente, essa necessidade, ela se desfaz. Ela preenche o coração e aí você tem força para seguir. Olha que coisa mais linda. Você não sente mais aquela limitação por incompreensão desse sentimento que habitava em você. E é desse lugar que eu falo. Para mim fez muito sentido. E quando minha mãe falou, arrepiou tudo. E o corpo, ele responde, porque racionalmente eu falo, mãe, capaz, eu sou bióloga. Imagina, não tem isso. Como bióloga, pode até ser que parece que não tem influência. Mas como consteladora, eu sei que tem. Como a energia do universo atua, eu sei que tem. Eu tô falando de átomos, eu tô falando de matéria. Tô falando de corpo. Eu tô falando de metafísica, eu tô falando de DNA, eu tô falando de metilação. E são conceitos que vocês não precisam entender aqui, não. Mas eu tô trazendo conceitos que são analisados durante uma constelação, que foram utilizados para montar essa metodologia, para montar esse instrumento de cura e libertação, que trazem muitos benefícios para as pessoas. Então, nós abrimos essas lives ontem com a Andiara, falando sobre vida intrauterina. Vou beber água, gente. Falando sobre desenvolvimento embriológico. Falando sobre abusos e perdas. Por que abusos e perdas, tá? Porque uma gestação que acontece logo após um aborto, vocês sabem que o médico indica para você que você se resguarde ou que você engravide só daqui 6 meses. O primeiro ponto é o biológico. Ótimo. Você precisa realmente se restabelecer, cuidar da tua saúde. Esse útero, ele precisa se modificar de novo para receber esse embrião. Mas você sabe de quantas histórias de mulheres que com 4 meses, 3 meses já estavam grávidas de novo? Qual é a questão, qual é o emaranhamento que essa criança, esse bebê pode entrar? O primeiro ponto é que ele está sendo gerado, literalmente, numa tumba. Sim, acabou de morrer alguém ali dentro. Acabou de ser negado, de alguma forma, o direito à vida. Eu não estou analisando qual foi a causa, se foi interrompida ou se foi natural, não estou falando disso. Mas, infelizmente, de qualquer uma das duas formas, ou felizmente, aquele útero é um útero de dor. É um útero que não levou aquele ser à vida, à prosperidade, à abundância, à conexão com Deus. Então, esse período é importante biologicamente, mas é fundamental para que a mulher possa viver esse luto, sabe? Para que esse útero também tenha força, tenha energia de se restabelecer. E principalmente, quando isso acontece, eu convido vocês a constelar. Os abortos, eles precisam ser vistos. Os abortos acontecem há gerações e gerações em algumas famílias e as mulheres nunca pararam para olhar.
elas acreditam muitas vezes que elas são, sei lá, amaldiçoadas, que elas não têm o dom de ser mãe. Algumas com tanto medo de ser mãe, elas até negam a própria maternidade. E elas focam em trabalho, elas focam, eu não tô julgando ninguém, mas elas tentam suprir esse maternar que é tão essencial, que é fundamental, que é dado por Deus só para nós mulheres, e negam isso com medo, por causa de dinâmicas sistêmicas, porque muitas mulheres do sistema não tiveram direito ou foram abusadas, então não querem reviver essa história. E alguns sistemas também, isso é muito importante, isso não foi falado ontem à noite. Alguns sistemas também, eles sim, precisam finalizar a história. Então, sabe quando você ouviu, eu conheço uma história assim, quando você ouviu falar, ou se você não conhece, eu vou te contar, uma história em que o pai tinha, ao invés de ter 10 filhos, né, há muitos anos atrás, o pai só teve 2, diferentemente de outras pessoas. Esse filho, esse pai, ele só teve um neto. E esse neto se casou e não engravida. Essa neta não engravida, esse homem não engravida essa esposa. Saiba que muitas vezes, por lealdades sistêmicas, por questões que aconteceram com os seus antepassados, existe também a possibilidade, e no campo a gente consegue ver isso, desse sistema encerrar a história. E aí os antigos falavam assim, nossa, o sobrenome desse pessoal vai morrer com eles. Já ouviu essa história? O sobrenome do fulano morreu com eles. E com o tempo, essas pessoas vão sendo esquecidas. Elas não vão sendo mais lembradas. Por quê? Porque não tem legado, não tem descendentes, não tem quem continue com esse sobrenome, honrando, progredindo, sabe? Enfim, são dinâmicas aqui que eu apresentei para vocês, são situações que nós podemos olhar através das neuroconstelações, das constelações familiares. E eu te convido a olhar para a tua história. Conversa com a sua mãe. Tem mães que não contam, não falam nada sobre a gestação. Tem mães que não querem falar sobre o que viveram. E tá tudo certo se ela não quiser. Mas saiba que muitas vezes, através de uma neuroconstelação, você consegue reviver muita coisa e se liberar de muitos padrões que talvez você nem saiba que existem na tua vida, na tua família. Mas eu te convido a conversar com a sua mãe, a entender sobre a sua gestação, a saber quais foram as dificuldades que ela passou, quais foram os sentimentos que ela viveu durante a gestação. Quantos filhos, olha só isso, né, Ana? A Ana tá aqui comigo. Quantos filhos foram desejados do sexo oposto, que fossem do sexo oposto? E aí nasce uma menina. Essa menina, ela foi gerada numa energia invertida. Ela foi gerada numa expectativa invertida. Então, tudo que está relacionado ao sexo de nascimento não foi projetado para ela. E as consequências dessa vida, dessa criança, pode ser as mais inimagináveis possíveis. Desde não se permitir se relacionar com outra pessoa, desde se isolar para o mundo, desde ter um comportamento completamente ao contrário, no sentido de eu estou buscando o meu lugar, eu estou buscando ser amada por alguém, e aí essa mulher sai enlouquecidamente namorando tudo e todo mundo, experimentando diversas situações, porque ela busca a aprovação, porque ela busca um amor que não foi dado, que foi negado para ela durante a gestação. E imagina no impacto do nascimento. Como que foi teu nascimento? Foi tranquilo? Foi doloroso? Foi preocupante? Sua mãe tinha segurança para ter você? Sua mãe passou por alguma privação alimentar de segurança, alguma violência doméstica, algum trauma? Mulheres que sofrem acidentes automobilísticos, e o índice é enorme, gente. O índice é enorme. 55% das situações de questões de aborto são causadas por traumas automobilísticos. E os outros 40% por queda.
Então, 100% dos traumas acidentais acontecem ou por batida de carro, ou por queda, né? Cair dentro de casa, bater a barriga. E esse bebê, ele recebe todas essas informações, porque a mãe entra num estado de medo, de anseio, de pensar na vida daquele bebê, e isso é por amor, gente. Ela faz muita coisa, ela pensa muita coisa, com medo de preservar, querendo sim proteger esse bebê. Só que para esse bebê o que fica registrado é o medo. Será que eu estou passando por alguma questão que pode estar ameaçando a minha vida? E isso pode sim ser levado, esse medo, para a vida adulta. Finalizando essa live do meio-dia, foi um prazer almoçar com você, mais uma vez. E eu te convido, hoje à noite nós vamos falar sobre ciclos sistêmicos e ciclos femininos. Essa semana eu quero trazer muito da essência feminina, porque se você é homem e você não tem útero, você veio de um útero, gente. E 50% do teu material genético veio da tua mãe. Então você tem sim um DNA materno. As suas mitocôndrias são originárias da sua mãe. Pai não doa mitocôndria. Então se você tem energia de vida, se você tem ATP sendo produzido, é porque você herdou algo muito importante da sua mãe. Então respeite muito as mulheres, compreenda sobre a importância que elas têm na tua vida e honre todos os movimentos femininos no sentido de movimentos, eu não tô falando de bandeira, tá? Eu tô falando de respeitar a mulher que convive com você, a sua filha, a sua companheira, a sua colega de trabalho, porque sim, nós somos portais de vida e isso é muito lindo. Só que também olhe para suas dinâmicas sistêmicas, para as coisas que têm acontecido na tua vida que você não vê sentido, que você não vê causa aparente. As lealdades invisíveis, os traumas invisíveis, eles governam a tua vida. Beijo grande e até a próxima!